Uma das piores coisas do mundo é você descobrir que uma das pessoas que você mais ama te traiu, fazendo um mal tão grande para a sua vida. Um amigo, parente, pessoas do teu círculo seleto de amizades, e que nunca você cogitaria a possibilidade que aquela pessoa tão confiável pudesse trazer tanta dor, angústia e uma imensa decepção. De repente, uma amizade bonita se transforma em ódio e repulsa. E se essa pessoa que destruiu sua vida não te conhece e você nunca viu? Se é difícil perdoar uma pessoa do teu meio que conviveu com você há tanto tempo, imagina uma pessoa que você nem sabe que existe. Assista essa história e tire suas próprias conclusões. O que faz alguém perdoar um assassino? Margot von Schliemann pode responder esta pergunta. Em 1978, quando ela era adolescente, seu pai, Theodore, foi morto durante um assalto à loja em que trabalhava. Glenn Flett, um dos assaltantes, apertou o gatilho. Anos mais tarde, ele se arrependeu e fez contato com Margot. Desse primeiro gesto viria a surgir uma extraordinária amizade. Falando e às vezes chorando, os dois contaram a sua história ao programa Outlook do Serviço Mundial da BBC. Desde cedo, aprendi que agir de forma violenta ou raivosa às vezes funciona. Tive meu primeiro contato com a polícia aos 7 anos de idade. Estava com meu irmão e meu primo, que eram 3 anos mais velhos que eu, e tinha grande influência sobre mim. Eles estavam invadindo uma casa, a polícia apareceu e nos pegou, conta Glenn. Quando eu tinha 9 anos, houve outro encontro. Glenn diz que desta vez foi agredido fisicamente. Dali em diante, conta que passou a odiar a polícia visceralmente. Meus pais não viam essas coisas. Meu pai me amava e tentava esconder as coisas da minha mãe. Aos 19 anos, Glenn foi preso pela primeira vez. Fui pego roubando uma loja e quando o segurança me pegou, puxei um canivete suíço e o esfaqueei. Foi a primeira vez que fui preso. Eu tinha 19 anos. Aos 22 anos, Glenn se casou, arrumou um trabalho, teve um casal de gêmeos, mas não durou muito. No dia em que meus gêmeos nasceram, fui para a cadeia por assalto à mão armada. Em uma segunda-feira ensolarada, no ano de 1978, Glenn e o seu comparsa, um homem que ele havia conhecido na cadeia, estavam morando em Toronto, no Canadá. Foi nessa cidade, no dia 27 de março, que Glenn cometeu um ato que mudaria para sempre a sua vida e também a de uma família local. O dia estava lindo, lembro-me muito bem. Vínhamos planejando esse assalto. Queríamos roubar um entregador. O plano era derrubá-lo, pegar a bolsa com o dinheiro e fugir. Derrubamos o cara e saí correndo pela escada rolante e empurrando as pessoas que estavam em nosso caminho. Chegamos ao piso principal, corremos pelos corredores. Uma pessoa vinha correndo atrás de nós, gritando: "Parem esses caras!" Entramos em uma loja cheia de araras com roupas. Naquele primeiro momento, nós não vimos o Sr. Schliemann. Ele apareceu de repente, me segurou pelo colarinho e me disse: "Pare! Desista, filho!" Glenn mal conseguiu falar ao recordar esse momento e disse: "Meu parceiro e eu acho que nós dois espontaneamente atiramos nele." Glenn não sabia de imediato que havia matado o pai de Margot. Ele e o parceiro correram para o carro.
e foram para o apartamento onde estavam morando. Quando ligaram a televisão, ouviram a notícia de que um homem havia sido morto durante o assalto. Enquanto Glenn descreve o dia fatídico, Margot, a filha de Glenn, escuta em silêncio. Agora, emocionada, ela explica o que sente ao ouvir o depoimento. Sinto a dor e também sinto uma dor intensa por Glenn, porque acho que deve ser muito difícil viver com esta dor. Margot começa a descrever como foi difícil para ela o dia em que seu pai foi morto. Eu estava com minha mãe em casa. Ela cuidava de crianças. Eu estava no andar de baixo brincando de professora com as crianças. Bateram na porta da sala de brincar. 2 homens altos. Perguntei quem era, o que estavam fazendo ali. Então disseram que eram policiais. Então perguntei: meu pai teve um acidente de carro? Aconteceu alguma coisa? Eles responderam: não, ele foi morto hoje em um assalto. Tínhamos uns varais no andar de baixo. As roupas brancas do meu pai estavam penduradas no varal. Olhei para as roupas e depois corri rápido para o andar de cima. Minha mãe estava sentada no topo da escada. Ela chorava muito. Olhou para mim e disse: Margot, papai está morto. Minha vida mudou, conta Margot. Metade de mim morreu quando meu pai morreu. Éramos muito próximos em nossa família. Eu e meu pai éramos muito próximos também. 2 semanas antes de ele morrer, tivemos uma grande discussão. Nós nunca brigávamos e tínhamos acabado de fazer as pazes. Eu tinha 16 anos. Na manhã em que foi morto, Theodore Schluitman estava de folga, conta Margot, mas foi à loja porque queria se preparar para uma liquidação. Ele era um ótimo vendedor, ela explica, e ganhava comissão. Enquanto Margot vivia o luto pela morte do seu pai, Glenn foi preso e condenado por assassinato. Anos depois se passaram na prisão. Glenn passou a praticar o cristianismo. Começou a refletir sobre a vida que tinha destruído e o mal que causara, diz ele. Um dia obteve permissão para sair da cadeia e passar por alguns dias com sua própria família. Glenn relembrou as visitas dos seus filhos pequenos. Meus pais traziam meus filhos para me ver. Eles vinham. A casa tinha 2 quartos. Meus pais dormiam em um deles e eu e os meninos juntávamos as camas de solteiros e dormíamos todos juntos. À noite, quando eles dormiam, eu ficava acordado, pensando na sorte que tinha. Sentia vergonha em pensar que alguém como eu podia viver isso, quando eu havia tirado a vida de um outro, conta Glenn com a fala embargada e em soluços. Margot, por sua vez, precisou se distanciar um pouco da família. Saí de casa 3 meses após meu pai ser morto. Saí porque queria que me deixassem em paz, para eu poder pensar. A dor na minha casa era grande demais. Margot conta que sentia uma forte necessidade de conhecer a pessoa que matara seu pai. Eu tinha de saber por que fizeram isso. E Glenn vivia atormentado pelo remorso. Queria que eles soubessem que eu compreendia a santidade da vida e que eu não entendia isso antes de tirar a vida do Sr. Schluitman. Mas agora eu chorava até cair no sono, às vezes porque eu sentia muito pelo que havia feito. Quando Glenn saiu da cadeia, sua esposa, uma historiadora, descobriu onde estava a sepultura do Sr. Schluitman. Fomos visitar a sepultura, ele conta. Era tão bem cuidada. 12 anos mais tarde, dava
para perceber que a família visitava a sepultura com muita frequência. Ele não tinha sido esquecido. Eu procurei a polícia. Também procurei o promotor do caso. Disse a eles que tinha mudado minha vida, que sentia muito pelo que eu tinha feito e gostaria de dizer isso à família Schluitman. No entanto, Glenn foi desaconselhado a procurar a família. Um dos policiais temia que o contato trouxesse de volta a dor e as lembranças. Anos mais tarde, um amigo de Glenn leu em um artigo sobre Margot. Ela tinha crescido, cursara a universidade, era poeta e tinha acabado de ganhar um prêmio. Glenn e sua esposa decidiram fazer uma doação pela internet em apoio ao trabalho dela. A doação foi feita anonimamente. 3 horas mais tarde, recebemos um e-mail. Conta Glenn. Você é casada com Glenn Flatt, o homem que matou na segunda-feira de Páscoa, no dia 27 de março de 1978? Dizia a mensagem. Fiquei apavorado. Não sabia o que pensar, conta Glenn. Foi assim que teve início um diálogo entre Margot e o homem que matara seu pai. Em resposta, a esposa de Glenn escreveu: vimos o seu trabalho e não queríamos fazer mal a você. Não me fizeram mal, disse ela. Vou mandar alguns livros para vocês, respondeu Margot. Você se importaria em pedir ao seu marido que faça um pedido de desculpas? Na manhã seguinte, encontrei uma carta curta, respeitosa e simples, me pedindo desculpas. A partir daí, começamos a conversar. O que eu queria saber era por quê. E também quais tinham sido as últimas palavras do meu pai. Trocávamos e-mails. Eu tinha milhões de perguntas. Ele respondeu todas. No final, ele disse que precisava me encontrar. Voei para British Columbia, onde Glenn vive, e nos encontramos. Não sabia como ela era, mas eu conhecia Margot. Tínhamos uma conexão forte em nossos corações. Falei de coisas que eu sentia a respeito do que havia acontecido. Coisas profundas que nunca havia dito a ninguém. Ela saiu do carro e perguntou: Glenn Flatt? Nos abraçamos e começamos a chorar. Conversamos e caminhamos durante 1 hora e depois fomos à minha casa, onde ela conheceu minha filha Victoria, que tinha 9 anos. Ela disse: pai, é tão estranho, ela tem um jeito tão parecido com o seu. Desde então, Margot e Glenn já se encontraram várias vezes. Encontrar Glenn me ajudou de uma maneira profunda, diz Margot. Somos muito amigos. Dizemos eu te amo um para o outro. Sei que para algumas pessoas é muito complicado ouvir isso. De fato, perdoar sim, dizem alguns, mas ter amizade não acaba reabrindo a ferida? Não, respondeu Margot. É muito bonito, porque é um paradoxo. E aos que perguntam por quê? Respondo, porque é a coisa mais certa. É a coisa certa para mim, é a coisa certa para o Glenn. Sinto que meu pai está sendo celebrado. Minha mãe está sendo celebrada. Os pais do Glenn estão sendo celebrados. Toda a dor deles não é em vão. E temos diálogo. Falamos sobre perda e sinto muita, mas muita gratidão. Quem você acha que a Margot se inspirou para perdoar o Glenn? É claro que foi Jesus Cristo, nosso Senhor, que perdoou muitas pessoas, inclusive Maria Madalena, que quando todas a julgavam e estavam com pedras na mão para matá-la, Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus olhou para o chão e começou a escrever. Em seguida, um por um,
soltava suas pedras e, cobertos de vergonha, iam se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, que cometiam o pecado do adultério com esta mulher que eles mesmos julgavam ser pecadora. Retirando-se daquele lugar, Jesus então se levantou, olhou para a mulher e disse: "Onde estão aqueles que te acusam?" Ela falou: "Foram embora, Senhor." Então ele disse: "Filha, vai em paz e não peques mais." Perdoar não é esquecer o mal que alguém te fez, mas é deixar Jesus curar o teu coração ao ponto de que, com o tempo, você lembrará do mal que te causaram, mas não sentirá dor. E quando chegar a hora daquela pessoa te procurar para te pedir perdão, você estará pronto para conceder o perdão para aquela pessoa que você estava odiando. Perdoar é libertar-se de um peso que não te pertence. Espero que essa história tenha te ajudado a perdoar como Jesus te perdoa todos os dias quando você machuca o seu belo coração. Se você gostou, dê um like, compartilhe e, se possível, se inscreva. Obrigada por assistir. Sejam todos bem-vindos. Até logo. Tchau.